Jorge, a palavra é sua. Obrigada. Primeiramente, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer em nome da Arcesp o convite, a lembrança, né, de podermos estar contribuindo nesse encontro. E eu sou responsável pela equipe que analisa as manifestações dos consumidores das distribuidoras de São Paulo. Então, toda reclamação, manifestação, elogio, que é encaminhado tanto para a Arcesp quanto para a ANEEL, no que se refere ao relacionamento desses consumidores com as distribuidoras, são tratados aqui no Serviço de Atendimento ao Usuário, na Diretoria de Relações Institucionais da Arcesp, na qual eu sou a coordenadora. Então a gente está bastante próximo todos os dias aí dos conflitos e dos anseios, né, desses consumidores, e a gente tem procurado a cada dia atender com mais eficiência, né, e orientar da melhor maneira possível exatamente sobre essa questão dos direitos e dos deveres, né. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria falar só um pouquinho da atuação da Arcesp. Ela é uma agência multissetorial, ela atua nos serviços de saneamento básico, gás canalizado e energia elétrica. No que se refere ao serviço de saneamento, a Arcesp ela tem autonomia para regular e fiscalizar as concessionárias que têm, por se tratar de um serviço de competência municipal, a Arcesp ela não regula todas as concessionárias do Estado de São Paulo, mas aquelas que têm convênio com o Estado. Então, como é competência do município, alguns municípios, o prefeito ele prefere se responsabilizar por esse serviço essencial à sua sociedade. No que se refere ao serviço de gás, ela tem total autonomia no Estado de São Paulo, porque é um serviço de competência estadual, então ela regula, fiscaliza e controla os serviços de gás canalizado. E no que se refere ao serviço de energia elétrica, ela atua conforme convênio de cooperação firmado com a ANEEL. Hoje, os convênios são para fiscalização e para o tratamento das manifestações registradas na ouvidoria setorial da ANEEL. Bom, sobre o regulamento. Onde começou essa história de direitos e deveres do consumidor? Sem dúvida alguma, o grande precursor foi o Código de Defesa do Consumidor, né? Por meio dele, que foi sancionado por meio da Lei Estadual 8.070, Lei Federal 8.078, foram estabelecidas as relações, como deveria ser a relação entre o consumidor e a empresa. O consumidor, que na maioria das vezes, ele é hipossuficiente. Então, quase que era uma relação leonina, né? Então, por meio desse Código de Defesa do Consumidor, os consumidores passaram a entender melhor quais eram os seus direitos. E, por meio dele, a ANEEL, com a publicação da resolução que estabelece as condições gerais do fornecimento de energia elétrica, que começou lá no DINAI, Código de Águas, e depois veio a Resolução 456, que todos conhecem, que ficou vigente por 10 anos, e com a revisão da 414, em 2010, ela cuidou, aliás, da 456, ela já se preocupa em incorporar os direitos do consumidor que foram garantidos por meio do Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo que está no Código que se refere a essa relação com o fornecedor de serviço, com a prestação de serviço, a ANEEL buscou incorporar na resolução, que é a grande bíblia, né, do setor elétrico, no que se refere ao relacionamento com o consumidor, estabelece todas as diretrizes, ela procura contemplar todos os procedimentos, as regras, com relação aos serviços de distribuição de energia elétrica. E aí, então, ela publicou a cartilha de direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. Bom, esse fórum ele é voltado para o
encontro de consumidores residenciais. Então, eu tentei subtrair daí as principais normas e direitos e deveres desse público. Então, antes da gente entrar na relação dos direitos e dos deveres, propriamente dito, eu queria falar um pouco sobre algumas previsões contidas na Resolução 414, que tratam das responsabilidades da distribuidora para alguns serviços essenciais e que é de suma importância que esse consumidor tenha conhecimento. Então, primeiramente, eu queria dizer que a Resolução 414, no capítulo 5, ele fala dos contratos. Então, ele fala dos contratos de fornecimento com consumidores de alta tensão, de média tensão, e também fala do contrato de fornecimento para esse consumidor de baixa tensão, onde estão inseridos os consumidores residenciais na sua maioria. Então, esse contrato de prestação de serviço, que é o contrato de adesão, ele deve ser encaminhado a todas as unidades consumidoras por ocasião do pedido de ligação ou quando houver solicitação de alteração de titularidade. Então, o contrato de prestação de serviço do grupo de consumidores do grupo B é o contrato de adesão, que deve ser encaminhado, como eu disse, a todas as unidades consumidoras. E no anexo 5, a resolução traz uma cópia fidedigna desse contrato, que é onde estão estabelecidos os direitos e os deveres dos consumidores. Então, como eu disse, eu queria, antes de relacionar os direitos e os deveres dos consumidores, falar um pouco do que se refere ao atendimento inicial, sobre as responsabilidades da distribuidora com relação à prestação adequada do serviço. Gostaria de falar da qualidade do atendimento comercial e do tratamento das reclamações. Em seguida, falar sobre como deve ser composto o atendimento ao público, que está regulado também, tanto o atendimento presencial quanto o telefônico. Falar um pouco dos prazos, dos principais prazos regulamentares que devem ser observados por esses consumidores, e também falar um pouco da qualidade do fornecimento, que é um assunto bem polêmico e que, sem dúvida alguma, é o maior número de reclamação que nós registramos lá na Arcesp e na ANEEL. Bom, com relação ao atendimento inicial, a distribuidora ela deve orientar o consumidor sobre como devem ser instaladas os centros de medição. Ele é obrigado a fornecer as normas técnicas para esse consumidor e também orientá-lo quanto à necessidade de apresentação dos documentos pessoais, CPF e um documento oficial com foto, que via de regra é o registro geral, né, o RG. Então, é importante que esse consumidor tenha conhecimento disso. E também, outro assunto bem importante que seja do conhecimento desse consumidor residencial é o fato de que ele pode receber o fornecimento de energia em sua residência, mesmo se não houver rede próxima à sua casa, de forma gratuita. Então, é obrigação da distribuidora atender às solicitações de ligação nova de forma universalizada para cargas instaladas de até 50 kW. Então, é uma carga alta até, então não é só para o consumidor baixa renda, mas é extensivo, inclusive, para comércios, desde que a carga seja de até 50 kW. E que para unidades atendidas em baixa tensão, né? Que são os consumidores do grupo B. Bom, das diretrizes para a adequada prestação do serviço. A distribuidora é obrigada a fornecer energia elétrica aos interessados cujas unidades consumidoras localizadas em área concedida ou permitida sejam de caráter permanente e
e desde que suas instalações elétricas satisfaçam as condições técnicas de segurança, proteção e operação adequadas, ressalvadas as exceções previstas no próprio regulamento. E a distribuidora deve observar sempre o princípio de isonomia nas relações com seus consumidores. Então, ela não pode atender um consumidor de uma forma e porque por um motivo ou outro esse consumidor exerce certa influência, tem um amigo, é amigo do presidente, enfim, ela não pode. Se ela fizer isso, ela é obrigada a estender esse mesmo benefício, esse mesmo atendimento aos demais consumidores que solicitarem o mesmo serviço. Então, isso é aferido por meio de fiscalizações. Tá? A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem ao início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos e difusos. Tanto é que ela deve desenvolver e implementar em caráter rotineiro e de maneira eficaz campanhas com vistas a informar o consumidor em particular e ao público em geral sobre os cuidados especiais que a energia elétrica requer na sua utilização. Ela é obrigada a divulgar os direitos e os deveres específicos do consumidor de energia elétrica. Ela é obrigada a orientar sobre a utilização racional da energia elétrica e também de manter atualizado o cadastro das unidades consumidoras. Então, nos postos presenciais, ela... Pode passar. Ela é obrigada a manter uma estrutura de atendimento presencial adequada e... Pode passar mais adequada às necessidades de seu mercado. E os postos de atendimento presencial devem dispor para a consulta do público em geral, em local de fácil acesso e visualização, exemplar da resolução, normas e padrões da distribuidora, tabela com a relação e os valores dos serviços cobrados, tabela com as tarifas em vigor, formulário padrão para que esse consumidor possa registrar sua reclamação, tabela informando e oferecendo no mínimo 6 datas de vencimento para que o consumidor escolha na fatura, e os números de telefone, tanto do teleatendimento, quanto da ouvidoria da distribuidora, quanto do órgão regulador. No caso, se houver agência estadual, o telefone da agência estadual, em seguida o telefone da ANEEL. Com relação ao exemplar da resolução 414, que seria interessante que todos tivessem acesso, ela é facilmente acessada por meio do site da ANEEL, mas caso esse consumidor deseje um exemplar impresso, a distribuidora ela é obrigada a fornecer um exemplar. Então ele pode, em uma das lojas de atendimento da distribuidora, solicitar um exemplar da resolução. Com relação ainda à qualidade do atendimento comercial, ela é obrigada a manter, a seguir os padrões definidos pela ANEEL com relação ao prazo de atendimento. Então a distribuidora deve, e além disso, eu vou falar dos prazos no slide seguinte, mas queria falar ainda do slide anterior, que ela deve apurar com relação às reclamações, ela apura mensalmente todas as reclamações registradas, conforme definido na própria resolução, as seguintes informações por tipo de reclamação: quantidade de reclamação recebida, quantidade de reclamações procedentes, quantidade de reclamações procedentes e o prazo médio de solução dessas reclamações, das reclamações procedentes. E essas informações, elas são encaminhadas mensalmente à ANEEL, que as utilizam para aferir 2 indicadores, que é o DER, que é a duração equivalente de reclamação, que está diretamente relacionado ao prazo de resposta, e o FER, que fala da frequência equivalente da reclamação, de quantas vezes a mesma tipologia foi registrada na distribuidora. Então, isso é feito um acompanhamento mensal pela ANEEL. Pode voltar um, por favor?
sobre... Desculpa, tem que botar mais um. Tá tudo. Não, é o 3, o anexo 3. O anterior. Isso aí. Bom, com relação aos principais prazos que devem ser observados pela distribuidora e que devem ser de conhecimento desse consumidor, nós temos o prazo de ligação nova, que a distribuidora tem 2 dias úteis para atender, isso após a aprovação da vistoria necessária à ligação, que no caso é de até 3 dias úteis. Caso essa ligação nova seja necessária a construção de rede para atender esse consumidor, a distribuidora tem um prazo de 30 dias para elaborar os estudos, os orçamentos, e depois disso ela tem ainda 45 dias para iniciar as obras. Prazo de conclusão dessa obra vai variar do tipo de obra e esse prazo ele é constante, ele está inserido no contrato de obras. Então, não é um prazo previsto no regulamento, mas a legislação diz que a distribuidora ela deve honrar com todos as cláusulas, né, com todos os compromissos firmados com o consumidor nos contratos. Bom, uma informação que os consumidores também não sabem: antes da 4.4, o prazo de resposta a uma reclamação era de 10 a 30 dias. Na resolução 456 era previsto 30 dias para a resposta. E na 4.4, a distribuidora tem 5 dias úteis para receber a resposta de sua reclamação, registrada no primeiro canal da distribuidora. Então, muitas vezes o consumidor ele não acessa esse canal porque acha que não vai ser atendido, mas ele é muito mais rigoroso em relação ao prazo do que a própria instância de ouvidoria. Então, quanto mais ele pula etapas, mais demorada será a sua resposta, porque os prazos vão se crescendo, até porque o entendimento de quem trabalha, né, com essas demandas é de que quanto maior a instância, maior o problema. Então, esse problema, essa reclamação, via de regra, ela vai exigir um tempo maior mesmo para que seja analisado com bastante critério. E por fim, eu queria falar da qualidade do fornecimento, dizer que existem indicadores de continuidade do fornecimento. Nesse período de chuvas, né, todo mundo sofre bastante, especialmente em regiões, e que é a maioria, né, onde as redes de distribuição são aéreas, então elas ficam muito sujeitas, né, às intempéries da natureza. Mas a ANEEL ela estabelece indicadores, o mínimo de qualidade necessária que essa distribuidora ela tem que cumprir. Então, por meio do DIC, FIC, DMIC e DIC, no caso o DIC, que é a duração de interrupção da unidade consumidora, o FIC é a frequência, né, quantas vezes a unidade consumidora ficou sem energia, o DMIC é o prazo máximo que essa unidade ficou sem energia por interrupção, e também esse outro indicador, que é um indicador relativamente novo, que é o DICRI, que é a duração da interrupção ocorrida em dia crítico. Por que ele foi inserido? Porque em situações emergenciais, o regulamento prevê o seguinte, que a distribuidora ela não é obrigada, teve um vendaval na cidade de São Paulo, onde 70% das unidades consumidoras ficaram sem energia. Então, ela, por mais que ela disponibilize todo o seu contingente, os seus funcionários, e muitas vezes, concluindo, por mais que ela disponibilize todo mundo, vai ser quase impossível atender no menor prazo previsto a religação dessa unidade consumidora. E é importante ressaltar que muitas vezes essas interrupções são causadas por quedas de galhos, de árvores, enfim, e que muitas vezes a distribuidora nem consegue ter acesso
aonde ocorreu o problema. Então é necessário ela mobilizar Defensoria Pública? Não, a Defesa Civil. Eu sempre confundo esses dois, gente, peço desculpas, mas sempre que eu vou falar eu confundo. Então ela precisa solicitar, né, a ajuda do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, para poder auxiliá-la. Inclusive tem regiões, tem distribuidoras que elas demoram só o tempo de preparação para se deslocar para atender. Esse número que eu vou dizer agora não é daqui de São Paulo, é de uma distribuidora do Rio de Janeiro, é 10 horas. Então assim, foi estabelecido pela ANEEL que em dias críticos a distribuidora deve restabelecer esse fornecimento no prazo de até 12 horas. Então muitas vezes esse prazo não é cumprido, mas a distribuidora é penalizada com o pagamento das compensações na conta de energia. E sobre, esses indicadores, só para concluir, eles são informados mensalmente nas faturas de energia elétrica, permitindo ao consumidor acompanhar as metas de qualidade do fornecimento. Sempre que os limites estabelecidos para os indicadores de continuidade forem ultrapassados, o consumidor receberá, a título de compensação, um crédito na fatura de energia elétrica no mês, até 2 meses subsequentes ao mês da apuração. Em caso de dúvida ainda, ele pode solicitar o relatório detalhado desses indicadores e a distribuidora tem prazo máximo de 30 dias para disponibilizar esse relatório para o consumidor. Essa apuração é mensal, o que possibilita também uma aferição mensal por parte da ANEEL. É como se fosse uma fiscalização pontual que ela faz mensalmente sobre esse serviço, porque mensalmente ela recebe o relatório de qualidade de todas as distribuidoras, que são obrigadas a apresentar todas as interrupções que ocorreram na sua área de concessão. E com relação à compensação, eu queria dizer o seguinte: a gente recebe muitas críticas sobre os valores dessas compensações nas faturas serem simbólicos. De fato, esses valores eles são muito pequenos mesmo, mas as distribuidoras elas desembolsam um grande montante. Então, para o consumidor, se for avaliado individualmente, essas compensações são valores ínfimos. Mas se for avaliar o montante pago pela distribuidora, é um valor muito alto, representativo, e não deixa de ser essa forma de cálculo uma forma coercitiva da ANEEL de fazer com que as distribuidoras invistam mais em melhorias na rede. Então, a ANEEL publicou na semana passada um resultado dizendo sobre os valores, né? Qual foi o montante pago pelas distribuidoras de todo o Brasil. Foram pagos 346 milhões de compensações. Então, eu extraí dali a informação de que a Eletropaulo pagou em torno de 16 milhões de seus consumidores no ano de 2013. Comparando com a CEMIG, que tem 1 milhão de consumidores a mais, a CEMIG ela pagou 25 milhões. E quem mais, a distribuidora que mais pagou foi da região de Goiás, a CELC, com 55 milhões, e a Light com 45 milhões. Então, assim, eu quis só ilustrar, porque eu pensei, dona Dalva, que ia ter bastante consumidor aqui para nos ouvir. Queria dizer isso, que muitas vezes para ele não representa muita coisa mesmo, mas é uma forma, sim, de penalizar, de punir as distribuidoras e fazer com que elas, ao invés de pagar essas compensações, invistam mais em melhoria nas redes. Vou falar agora dos principais direitos dos consumidores. O contrato de adesão, como ele é dirigido para o Grupo B, para os consumidores do Grupo B, ele não define especificidade, se é residencial, comercial, industrial, mas diz apenas que seja para o Grupo B. Então, eu extraí os pontos que eu considerei importantes para o consumidor residencial, tá bom, Natal? Então, assim, para iniciar, a boa notícia é que o contrato, ele traz para 24
direitos que eles põem, ele traz apenas 9 obrigações, 9 deveres. Então, essa é a boa notícia, que na verdade esse consumidor ele tem muito mais direitos do que deveres propriamente dito. Então, eu vou pontuar cada um, tá, dona Dálvaro? Mas assim, eu acho que já está avançado, né? Vou tentar ser bem objetiva. Bom, então eu vou citar os principais direitos do consumidor residencial. Ser informado por escrito e com antecedência de 15 dias sobre corte de energia por falta de pagamento. Perdão, não é esse. O primeiro slide é receber. Volta um pouquinho, Mauro, por gentileza. Não, mais um. Isso. Então, é receber a energia elétrica na unidade consumidora nos padrões de tensão adequados e de acordo com os índices de continuidade estabelecidos. Ser atendido pela distribuidora sem ter que se deslocar do seu município. Escolher a data de vencimento da fatura entre 6 disponibilizadas pela distribuidora, porque varia, depende do endereço, né, da localização. Porque ela se organiza, né, por roteiros de leitura para efetuar os faturamentos mensais. A distribuidora deve disponibilizar atendimento telefônico gratuito todos os dias da semana, durante 24 horas. Ele tem o direito de ser informado sobre as interrupções programadas, aquelas interrupções que são realizadas para manutenções na rede. Então, ele tem o direito de receber a informação para se organizar com 3 dias de antecedência. Na verdade, 3 dias, né? 72 horas. E a obrigação da distribuidora é encaminhar, ela pode comunicar esse consumidor por meio de comunicação ou por meio de divulgação na mídia. Ele também deve ser informado na conta de luz sobre a existência de faturas que não foram pagas. Ser informado por escrito e com antecedência mínima de 15 dias sobre o corte de energia por falta de pagamento. E é importante ressaltar que, se essa conta tiver mais de 90 dias de atraso, ela não é mais passível de gerar uma suspensão. Então, a distribuidora, ela tem, se houver uma fatura em atraso, ela tem que notificar o consumidor e realizar a suspensão em até 90 dias. Caso ela não o faça, ela não pode mais requerer o pagamento dessa fatura com a suspensão do fornecimento. Mas ela pode cobrar de outras formas. Essa fatura é vencida há mais de 90 dias. Não é que o consumidor não precisa pagar, apenas ela não vai mais motivar uma suspensão. A religação do fornecimento após a suspensão por falta de pagamento deve ser feita em até 24 horas na área urbana ou 48 horas na área rural, já havia dito. E, em caso de corte indevido, a religação tem que ser efetivada em 4 horas, a partir da informação à distribuidora. Ele deve ser ressarcido por valores cobrados e pagos indevidamente, com juros e atualização monetária. Ser ressarcido também quando problemas na rede de energia causarem danos elétricos em equipamentos, que é outro assunto também bem abrangente, que é o ressarcimento de danos. A gente falou um pouco no último encontro, né, dona Dalva? Ser informado pela distribuidora sobre o direito à tarifa de energia elétrica, a tarifa social de energia elétrica e sobre o que deve fazer para conseguir esse benefício, que aí entra na questão da eficiência energética, né? Ele deve ser informado na conta de luz sobre reajustes na tarifa e também sobre a data que vigorará esse novo valor. Agora, dos deveres. Ele deve dar livre acesso aos empregados e representantes da distribuidora para fins de inspeção e leitura. Isso é muito importante. Eu fiz questão de colocar em cima, como sendo o primeiro dever mais importante a ser observado, porque isso repercute no faturamento. E caso ele não dê acesso por 3 ciclos consecutivos, a distribuidora ela pode suspender esse fornecimento. Então, é bem importante
Hoje ele já tem a opção de instalar o centro de medição dele voltado para a calçada, de forma que o leiturista consiga visualizar a leitura sem que ele tenha que dar acesso ao interior, né, da sua propriedade. Hoje em dia é muito... Eles preferem fazer esse investimento por uma questão de segurança também. Ele deve manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora, especialmente quando da mudança do titular, solicitando a alteração da titularidade ou o encerramento contratual, quando for um caso. Então, ele residiu por 10 anos na unidade consumidora, ele saiu para residir em outro local. É de suma importância que ele notifique a distribuidora de que ele está saindo. Por quê? Se ele não fizer isso, ele corre o risco de vir outra pessoa, residir, continuar recebendo as faturas no nome dele, não pagar. Então, legalmente, quem vai ser o inadimplente nesse caso é ele. Porque a relação contratual de consumo aqui é feita com quem tem a titularidade da unidade consumidora. Responder pela guarda dos equipamentos de medição, pagar as contas em dia para evitar a suspensão do fornecimento e a cobrança de multas e juros, informar a distribuidora sobre a existência de pessoa residente que necessitem de equipamentos especiais. Ele é obrigado a consultar a distribuidora quando houver aumento de carga na unidade consumidora. Ele deve apresentar sempre que necessário os documentos solicitados pela distribuidora para fins de atualização cadastral, religação, ligação, ressarcimento de danos e outros, receber até o mês de maio do ano corrente a declaração de quitação anual do ano anterior e utilizar os canais disponibilizados pela distribuidora para registrar as reclamações, que são o central de teleatendimento, posto de atendimento presencial, ouvidoria. Muitas delas disponibilizam chats, tem o próprio site da distribuidora, e deve recorrer ao órgão regulador somente se o problema não for solucionado. Está acabando, gente. Então, com relação aos direitos e deveres, os principais foram esses. Eu gostaria de dizer só que, para esse consumidor, né, eu não sei se os consumidores estão aqui ou se são representantes de classe, mas que é importante ele saber que a energia é um bem escasso, é caro, envolve altos investimentos. Ele passa por 3 etapas, que é a geração, a transmissão, para depois vir para a distribuição e até a casa dele, e, portanto, deve ser usado com consciência. Então, energia elétrica, use com inteligência. Aqui são os canais disponibilizados pela Arcesp para esse cidadão, e a Arcesp tem ainda uma ouvidoria, caso o consumidor não fique satisfeito com o tratamento dado pela área de relacionamento com os usuários e quiser reclamar da atuação da agência e dos serviços prestados pela agência, ele pode ainda recorrer à ouvidoria da Arcesp. Então, eu agradeço, peço desculpas pela demora, dona Dalva, e me coloco à disposição caso vocês queiram esclarecer alguma dúvida.